Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Pega a tua Bíblia, abra lá no livro de Mateus. Aleluias. Livro de Mateus 27. Aleluias, Deus, glórias a Ti. Santo é Teu nome, digno de honra, digno de glória, Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 15. Aleluias. Aleluias, amém? A palavra de Deus diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu solte? Quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Amém? Vou voltar lá no versículo 22. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, eis aqui a Tua igreja, Deus. Espírito Santo, a obra é Tua, Deus, a palavra é Tua, Deus, trabalha nos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ensinados por Ti. Estamos aqui, Pai, porque cremos que aqui o Senhor também está, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Deus, e Te pedimos: ser bem-vindo, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluias. Amados, aqui a gente vê um momento em que Jesus foi trazido perante um julgamento, né, para ser condenado. E naquela época de Jesus, qualquer sentença de morte tinha que ser aprovada por um oficial romano. E Pilatos era governador da província da Judéia, onde estava localizada a cidade de Jerusalém. Então aqueles líderes trouxeram, capturaram Jesus e, com a intenção de matá-lo, trouxeram até Pilatos para que Pilatos autorizasse. Porque na lei dos judeus eles não poderiam crucificar, não poderiam matar assim um culpado. Então eles tinham que apedrejar, eles apedrejavam. E Jesus tinha já, pelo Senhor, já era preparado que a morte dele, que ele seria crucificado. Então, uma certa manhã, quando Pilatos acorda,
depois deles terem capturado Jesus, estava uma multidão gritando, chamando por ele, né, exigindo a morte de Jesus. E Jesus, embora Pilatos entendesse que ele era inocente, ele curvou-se diante do grito da multidão, né, e condenou Jesus, né, porque o povo exigia. Então, ali no versículo 15 diz assim: por ocasião da festa, o governador era comum soltar um preso, né, que a multidão escolhesse. E quando Pilatos viu eles exigindo dele que desse um veredito para que eles pudessem matar Jesus, porque eles não queriam saber se era inocente, se não era, por inveja, como diz o texto, que eles queriam matar Jesus. Mas eles precisavam dessa autorização. Então Pilatos, sem saber o que fazer, né, tentando mudar a opinião do povo, como diz ali no versículo 15, ele trouxe Barrabás e colocou junto com Jesus. E perguntou: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Qual foi a escolha? Barrabás. E ali tinha um preso chamado Barrabás. E Barrabás era um bandido, ele era assassino, ele era ladrão, e ele foi trazido ali junto com Jesus, né? Colocado ali, frente a frente, e como Pilatos deu uma opção para eles, né? Escolhe. Quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E o povo gritava: Barrabás. E Pilatos faz uma pergunta para eles: e o que eu farei de Jesus chamado Cristo? O que eles falaram? Crucifica. E hoje a pergunta para nós, o tema da mensagem é: o que farei, o que fareis de Jesus chamado Cristo? A pergunta é para mim e para você, é para cada um de nós: o que fareis com Jesus chamado Cristo? Estava falando que Deus me deu essa mensagem. Eu estava passando por uma situação que me entristeceu, e eu falei para Deus que eu estava cansada e que eu queria dar um tempo e que eu ia dar uma parada, e falei para Deus: Deus, eu preciso parar, eu preciso dar um tempo, eu preciso deixar algumas coisas. E Deus começou a pôr no meu coração para mim fazer uma listagem do que eu tinha que deixar. E ali eu comecei a colocar a escola, a Rede Pérolas, o Déboras, o discipulado, os discipulados, né? E a aula. E fiz aquela lista, era muita coisa. E comecei a falar com o Senhor. Falei: Deus, eu quero dar um basta. Eu quero parar um pouco. Eu cansei. Como todos nós. Vocês não têm um dia que vocês cansam? Não tem um dia que você diz assim: chega, vou parar, vou dar um tempo, não é assim? Estou cansado. E eu estava nesse momento com Deus, não deixar de Jesus, mas vou dar um tempo. Ou seja, vou sentar e vou ficar só de boa. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Filha, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Eu parei e pensei: meu Deus, onde que está isso, né? O que já ouvi essa palavra, onde que está? E fui buscar. O que farei de Jesus chamado Cristo? E quando eu comecei a procurar, eu pensei: meu Deus, como que eu posso guardar aquilo que Deus já me deu e que Deus tem usado para trabalhar em outras pessoas?
O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? E hoje a pergunta para nós é, quando eles estavam com a possibilidade de escolher Barrabás e Jesus, e eles escolheram Barrabás, um ladrão, um assassino, um salteador, ao invés do Filho de Deus. Pilatos só fez uma pergunta para eles: o que fareis? O que farei com Jesus chamado Cristo? E hoje essa pergunta está para nós, para mim, para você. E aquela multidão, naquela hora enfurecida, eles gritavam: crucifica, crucifica, crucifica. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos sabia que o que eles estavam fazendo, o que eles estavam falando de Jesus ali, era tudo por inveja, era mentira. Pilatos conversou com Jesus, perguntou: você é o rei dos judeus? Ele falou: tu fala, tu que fala, você que está falando isso. Ele falou: meu reino não é deste mundo, porque se fosse, o povo do meu reino, os meus servos lutariam por mim. E Pilatos, sabendo de tudo, de como era Jesus, até a sua mulher, ali no 19, diz assim no versículo 19: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então Deus estava mandando aquela mulher também falar quem era Jesus. E ele tinha oportunidade para fazer uma decisão certa. Mas para ele decidir por Jesus era complicado. Para ele resolver, para ele decidir por Jesus, valia o cargo dele. Para ele decidir, ele tinha que confrontar aquela multidão. Pilatos tinha boas razões para não crucificar Jesus, para não condenar Jesus, mas ele preferiu entregar para a multidão decidir. O que vocês escolhem? Barrabás ou Jesus? Barrabás. E eu estava vendo que Barrabás, o nome dele também era Jesus Barrabás. E Jesus, Jesus o Cristo. E eles escolheram Barrabás. Olhando, gente, ali para a vida do Pilatos, ele tinha no momento do julgamento, ele tinha 3 momentos que nós podemos destacar aqui. Pilatos esteve frente a frente com Jesus. Face a face ele conversou, Jesus falou que ele não era desse reino, ele temeu, ele saiu, a mulher dele falou com ele, ele voltou, falou com a multidão: o que fez esse justo, o que fez esse homem, não vejo mal nele. E voltou lá e falou com Jesus, ele conheceu Jesus, teve face a face com Jesus. Pilatos tentou se esquivar de condenar ele, mas a multidão gritava, a multidão insistia. Então Pilatos covardemente, ele crucificou Jesus, quando ele disse: eu lavo as minhas mãos, resolva vocês. E ali, quando ele fez isso, eles tomaram Jesus, bateram, colocaram uma coroa de espinhos, humilharam, cuspiram, caçoaram, passaram a noite, ali, judiando de Jesus, até que crucificaram Jesus. E esse Jesus que foi morto, que foi condenado, que foi morto, que foi crucificado e que ressuscitou, ele está aqui no meio de nós hoje. Você crê que ele está aqui hoje? Aleluias. E hoje nós estamos face a face com ele. Hoje nós estamos aqui adorando a ele.
Hoje nós estávamos aqui cantando, eu entrego tudo, tudo que há em mim, eu entrego tudo para ti, né? Nós conhecemos Ele, nós ouvimos falar dele nas pregações, nos estudos, no teu dia a dia com Deus, na tua intimidade com Deus, na leitura da palavra, você conhece esse Jesus, amém? Você já esteve face a face com Jesus, mas hoje Ele é aqui, na nossa frente. Nós temos que fazer uma escolha. Jesus ou Barrabás? O que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Barrabás, ele era ladrão, assassino, criminoso. Ele representa o reino das trevas. Quando falo que é, olhando a ficha de Barrabás, assassino, ladrão, criminoso, olhando a ficha dele. Se nós olharmos para a ficha do nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Olhando para a ficha do nosso Jesus, Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Então hoje nós estamos diante de uma escolha. Façamos de conta que nós estamos diante de um tribunal. E você tem aqui Jesus e o mundo, Satanás. O reino das trevas, o reino da luz, a vida ou a morte, o qual você escolhe. Jesus, ele disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem você escolhe? Luz ou trevas? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Quem você escolhe? Como assim, pastora? Já escolhi, já aceitei Jesus, já estou aqui na presença dEle, estou aqui na igreja, estou aprendendo dEle, mas nós podemos fazer 4 coisas com Jesus chamado Cristo. Então, Jesus está aqui, você tem Jesus, você está face a face, conhece Jesus? Eu conheço. Então nós podemos olhar para Jesus e estar com Jesus e crucificar como tantos outros fizeram. Lá no versículo 27 e 22, no 22 diz assim: disse-lhe Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado. E quem estava falando eram sacerdotes, eram pessoas que conheciam a lei e que sabiam que esse Jesus viria. E hoje está sendo falado para nós que conhecemos esse Jesus que já veio. E a palavra ali diz que nós podemos crucificar Jesus. Como assim? Como podemos crucificar Jesus? Com os nossos pecados. Quando nós não vencemos tentações, quando nós invejamos, quando nós falamos mal um do outro, quando nós não perdoamos, quando nós, em uma série de pecados que a gente não resiste, nós estamos crucificando Jesus. Aquela multidão que estava ali gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Com certeza, no meio deles, tinha pessoas que foram curadas. Tinha pessoas que foram libertadas. Tinha pessoas que foram levantadas do pó. Mas diante da multidão, eles gritavam: crucifica. Amados, às vezes Deus nos coloca diante de situações onde muitas vezes nós somos desafiados. Às vezes nós somos humilhados, às vezes nós somos atacados,
E você tem a opção: escolhe vida ou escolhe morte. Escolhe fechar a boca, escolhe ter um controle daquilo que você vai falar, ou escolhe Barrabás. Vou gritar, vou xingar, vou falar, porque eu sou assim. E Deus diz: escolhe hoje a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, Jesus ou Barrabás. E muitas vezes a gente esquece que é cristão e escolhe Barrabás. E a pergunta para nós hoje: o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Quando você estiver diante de uma situação que você tem que mostrar o caráter de Cristo, que você tem que mostrar que você é cristão, que você faz a diferença, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Eu não sei se você já teve diante de situações assim. Eu já tive, onde eu tive que engolir, quando a vontade era de brincar de roxinho com a pessoa, de pegar para o pescoço, de dar aquele abraço gospel. Mas Deus disse: aquieta, escolhe Jesus ou Barrabás. Mas a multidão gritava: crucifica, crucifica, crucifica. Lá em Hebreus 6:4, vamos abrir lá em Hebreus. Será que é possível alguém crucificar Jesus novamente? Pregar ele na cruz de verdade? Não, mas nós podemos negar ele. Nós podemos crucificar ele. Em Hebreus 6, do 4 ao 6, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaiam, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, se nós pecamos, quando nós temos que fazer a diferença, quando nós deixamos a nossa carne sobressair, nós estamos crucificando Jesus novamente. A palavra de Deus diz assim, não tem endereço agora, que quando a pessoa já está nas luzes, já está na luz, aceitou o Senhor e ele peca, ele é como o cão que volta ao vômito. Olha que horror isso, né? Mas é o que Deus está falando para nós, é o que Jesus está falando hoje. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo diante de algumas situações na tua vida? Segundo ponto, nós, diante de Jesus, nós podemos procrastinar, ou seja, deixar para amanhã, deixar para depois, deixar de viver uma vida dedicada a Deus. Ah, sou muito jovem ainda. Ah, não, depois. Ah, esse negócio fica enfiado dentro da igreja, isso aí não é para mim, não. Não sou carola, não sou ficar o tempo todo lá. As coisas não são bem assim, que eu tenho que viver uma santidade. Deus diz que é assim que Ele quer o caráter dEle. E muitas vezes Ele tem nos chamado para ter uma intimidade com Ele. Ele tem nos chamado para ler mais a palavra. Ele tem nos chamado para orar mais. Ele tem nos chamado para buscar mais Ele. Ah, depois. E nós vamos deixando. O tempo de mudar é agora. O tempo de dar o melhor teu é agora. Amados, às vezes se diz assim, mas eu tenho uma vida inteira pela frente. Quem disse? Quem disse? Hoje eu falava que se você for lá no cemitério, tem túmulo de bebê, tem túmulo de criança, tem túmulo de adolescente, tem túmulo de jovens, tem de velhos. Como assim?
Ah, vou esperar quando eu ficar mais velho. Será que você vai ficar? Queira Deus que fique. Mas o tempo é agora. O que você vai fazer de Jesus, chamado Cristo? O tempo é agora. Que nós precisamos decidir por esse Jesus. Outro ponto que nós podemos, que é o terceiro, nós podemos, diante de Jesus, comercializá-lo. Negociar Jesus. Judas, ele teve face a face com Jesus, caminhou com Jesus, comeu com Jesus, sentou à mesa com Jesus, teve ensinamento com Jesus, iguais os outros discípulos, andou lado a lado com Jesus, e quando ele se viu diante de dinheiro, ele preferiu 30 moedas de prata. Ele preferiu o dinheiro. Ele negociou Jesus. Ele trocou Jesus. Judas teve a oportunidade de pregar, de crer. Ele teve a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, de ser um grande homem de Deus, como os discípulos foram que escreveram a nossa história, né? Que trouxeram a história de Jesus, que formaram a nossa igreja. Mas Judas, diante do dinheiro, ele trocou Jesus. Então, pelo que nós estamos trocando Jesus? Tem coisas que nós estamos deixando de lado, nós estamos deixando Jesus de lado pelas coisas que nós queremos. Muitas vezes a gente está entre uma escolha, você deixa de estar na presença de Deus porque tem algo mais atraente. Ah, prefiro passear, prefiro estar dormindo hoje com uma chuva que está. Glória a Deus por você que está aqui. Mas hoje você está diante de um tribunal e o que você escolhe? Jesus ou Barrabás? E a escolha depende de mudanças. A escolha depende de não perder a oportunidade. A oportunidade é agora. Deus está falando, escolhe. Escolhe. E o que você escolhe? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Olha os pontos que Deus está colocando para nós. Podemos também, diante de Jesus, negá-lo ou acusá-lo. Pedro, quando se viu diante da multidão, que ele tinha que escolher entre Jesus, ele, não, nunca vi esse homem, não conheço, nunca nem ouvi falar. Né? Como você olhar e dizer assim, vem cá, eu te conheço? Nunca vi você. Era o que Pedro estava falando, negando. Mas Pedro teve a oportunidade de se arrepender. Então, diante de Jesus, nós podemos negá-lo, nós podemos acusá-lo. De como acusar, pastora? Como acusar? Você crucifica Jesus quando você diz assim, eu não quero mais. Essas lutas que estão acontecendo para mim, chega. Deu. Vou dar uma parada. Não quero saber de igreja, não quero saber de ministério. Vou largar isso, vou largar aquilo, porque chega, estou cansado de tanta exigência, de tanta luta, de tanta perseguição. Parece que depois que eu vim para Jesus, as coisas começaram a piorar. Não quero, vou largar tudo para mim. Deu. Sabe o que é isso? Você está crucificando Jesus. Você está deixando de fazer aquilo que Ele tem entregado nas tuas mãos para fazer. Pilatos, quando ele vem ali e fala com eles, ele diz assim, lá no versículo, deixa eu aqui, 23. Lá no versículo 23, ele diz assim, o governador, porém, disse, mas que mal ele fez?
E o que eles clamavam? Seja crucificado. Que mal Jesus fez? Por que quando a gente está passando pela luta, você diz assim, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber do meu ministério? Que mal que ele fez? Às vezes você está esmorecido, às vezes você está abatido, às vezes você está enfraquecido, porque não tem buscado, está procrastinando e não tem buscado mais esse Deus, não tem orado mais, não tem buscado a palavra, vai enfraquecendo, e daí você olha e diz, não aguento mais, não aguento mais, estou cansado. Era o que eu estava falando para Jesus. Ele diz, o que eu fiz? Como assim? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? O que ele diz para nós, para aquele que está cansado? Venha a mim, vós que estáis cansado, e eu vos aliviarei. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E tem coisas acontecendo na tua vida que você está culpando Jesus, como Pilatos falou, o que ele fez? O que ele fez para você? Que você está desanimado, que você está querendo largar tudo, que você está abatido, que você está dizendo não quero mais, vai para onde? Se ele é o teu descanso, se ele é o caminho, a verdade e a vida, se ele é aquele que te sustenta, se ele é aquele que te fortalece, vai parar por quê? Vai fazer o que com esse Jesus chamado Cristo? O que você está fazendo parado com esse Jesus chamado Cristo, se ele já te deu um caminho a seguir? E ele já tem te chamado, ele já te preparou. Ele já te preparou para a obra, para aquilo que ele quer de você. O que você está fazendo com esse Jesus chamado Cristo? Nós podemos escolher. Vida ou morte? Reino da luz ou reino das trevas? Ah, pastora, mas não estou pronto, não estou preparado, tenho feito tanta coisa errada. Escolhe o pecado, ou Deus dele diz, eu já te justifiquei com o meu sangue. O que você está fazendo, a palavra é, desse Jesus chamado Cristo? E tem muita gente com chamado parado. Tem muita gente com propósito parado. Tem muita gente entregando seu ministério e parando. E Jesus diz, o que você vai fazer com esse Jesus chamado Cristo? Porque ele não tem prazer naquele que retrocede. A tua luta está grande, ele é o teu socorro. É ele quem guerreia por você. Ele diz, tem guerra, eu quebro o arco, despedaço a lança, queimo os carros todos no fogo. Faço parar as guerras até os confins da terra. Se eu estou deixando esse Jesus chamado Cristo, é porque eu tive face a face com ele, estou negando ele. E ele quer trazer a paz para nós. Ele diz assim, eu quero que você tenha a paz que excede todo entendimento. E como que eu vou ter essa paz que excede todo entendimento? Ele diz assim, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Se você quer ter a paz que excede todo entendimento, que paz é essa, pastora? É aquela paz que você está no meio da tribulação, que você está no meio da luta, mas as pessoas olham para você e dizem, nossa, como pode?
essa pessoa está em pé, essa pessoa está fortalecida. Como pode estar sorrindo, continuar com tanta coisa que está acontecendo na vida dela? É porque você tem a paz que excede todo entendimento. Porque se você olhar pelas tuas lutas, por aquilo que está acontecendo, você para, você desiste, você nega Jesus. E hoje é culto de primícias. Jesus é a nossa primícia. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Para nós vivermos a paz que excede todo entendimento, que fala lá em Filipenses 4:7. Para viver a paz que excede todo entendimento, nós precisamos abrir mão do direito de entender o que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente não entende. Às vezes você olha assim e diz: Deus, eu não estou entendendo nada. Que bagunça que está a minha vida, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada, não estou entendendo essa provocação, essa humilhação, esse choro. Não estou entendendo nada. E sabe o que ele diz para você? O que você vai fazer desse Jesus chamado Cristo, que está na tua vida? Pilatos, ele tentou soltar Jesus, mas só tentou. E quando ele viu que o negócio estava complicando, ele mandou ele lá para Herodes, para ver o que Herodes fazia. O que Herodes fez? Herodes tinha vontade de conhecer Jesus, porque ele ouvia falar de Jesus, ele via os comentários sobre Jesus. Então ele conheceu, mas ele não quis crucificar. Mandou Jesus de volta para Pilatos, porque a decisão tinha que ser de Pilatos. E agora ele estava na mão de Pilatos, e ele tinha que tomar uma decisão. Mas o preço era alto. E hoje Deus diz para mim e para você: você tem que tomar uma decisão. Chega de servir Jesus em cima do muro. Chega de servir Jesus de qualquer jeito. Chega de servir Jesus levando uma vida cristã, empurrando com a barriga. Chega de dizer: não quero mais, e toma aí, Jesus, esse título que você me deu aí, não quero mais. Chega. Ele diz: você tem que sair de cima do muro. Você tem que escolher. Nós temos que decidir. Ele deu livre-arbítrio. Ele não quer mais uma desculpa ali, uma desculpa aqui, a gente levando de qualquer jeito. Ele está falando: sai de cima do muro e venha servir da maneira que o Senhor tem te chamado. Ele está colocando vida ou morte, Jesus ou Barrabás. Quem você escolhe? Qual é a tua fala? Crucifica-o. Para mim deu. Chega. Mas ele está falando para nós: o que você vai fazer com esse Jesus chamado Cristo? Você conhece esse Jesus? Você conhece as verdades dele? Você conhece as promessas dele? Quando eu estava passando pelas minhas lutas, eu falei para Deus: Deus, eu não vou pregar. E eu tinha Déboras para fazer. Falei: Deus, não vou pregar. Não vou preparar a palavra, vou desmarcar hoje, não vou. E Deus, ele foi bem claro para mim. Eu tenho uma camiseta escrito Rema, que diz assim: se creres, verá a glória de Deus. Que eu tinha ido para o congresso. Eu escutei Deus falar para mim: pega a camiseta e vai, porque você tem uma promessa, e você vai falar para aquelas mulheres que elas têm uma promessa.
Eu falei, eu não tenho nenhuma palavra porque eu não preparei. Gente, eu cheguei aqui, eu preguei, não sei como que eu preguei. Foi Deus que deu a palavra. Foi Deus que trabalhou. Porque a obra é dele. Não é a respeito de nós que ele está falando, é a respeito dele. É o que você está fazendo com ele. O que você está trabalhando com ele. O que você está buscando na presença dele. Como que você está levando a tua vida cristã. E hoje eu só quero deixar uma palavra para a igreja. O que você vai fazer com Jesus chamado Cristo na tua vida? Se coloca em pé. Aleluia.